Olá, nós vamos fazer uma revisão breve sobre alguns conteúdos que caem no Enem, apenas para vocês recordarem alguns temas, não dá para a gente aprofundar agora nesse momento, mas vocês lembrando de alguns conceitos, fica aí mais fácil para fazer o Enem com qualidade. Quando nós falamos de filosofia, lembrando sempre que a busca por resposta, a indagação, tá? É uma indagação sistemática, não é simplesmente sair questionando tudo, mas é um questionamento que tem ali um procedimento, né? Um questionamento que tem o uso da razão, beleza? E a filosofia em si ela é muito antiga, ela começa com Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, pelo menos na vertente ocidental. E nós temos o que? Nós temos ali, com Tales de Mileto, a quebra do pensamento mitológico, simplesmente mitológico, e o início de um pensamento mais racional, de uma busca de resposta. E aí, por conta disso, quando a gente pensa em Tales de Mileto, nós vamos entender que ele era um filósofo pré-socrático, veio antes de Sócrates, e ele também buscava explicar como é que surgiu tudo, como é que surgiu a natureza, como é que surgiu a vida, como é que tudo deu início a partir da natureza. E aquele elemento fundamental que vai dar início a todas as coisas é chamado do quê? É chamado de arqué. Vocês viram isso lá no primeiro ano do ensino médio. A arqué é esse elemento que dá início a todas as coisas. E nós temos aí, por exemplo, Tales de Mileto, que acredita que a arqué seria a água, tá? A arqué se escreve praticamente arché, tá? Com CH. E nós temos também Pitágoras, que vai falar que os números estão ligados a essa arqué. Nós temos, além de Tales de Mileto e Pitágoras, Demócrito, que vai falar que essa arqué era o átomo. Claro que ele não vai ter essa descoberta científica do átomo, é uma teoria que ele vai criar, surgindo aí esse termo, tá? E nós temos Heráclito também, que vai achar que a arqué, o que deu início a tudo, foi o próprio fogo, beleza? Então esses são os filósofos pré-socráticos. Pré-socrático porque vieram antes de quem? Do grande filósofo Sócrates. E aí, com Sócrates, a filosofia ela vai ter uma mudança. Esses pré-socráticos também eram considerados filósofos da natureza. Com Sócrates, a preocupação não vai ser em tentar entender como surgiu a vida, em buscar resposta na natureza, mas a filosofia vai se voltar para temas mais próximos dos seres humanos, como a ética, a política, o conhecimento, a verdade e assim por diante. Sócrates era aquele filósofo que discordava com o pessoal da sua época chamado de sofistas. Quem eram os sofistas? Sofistas eram pessoas que se achavam sábias, diziam que estavam com a verdade e usavam a arte da retórica para convencer as pessoas, para vender esse conhecimento e dessa forma não tinha preocupação nenhuma com a verdade. Para os sofistas, a verdade era relativa, já para Sócrates, a verdade deve ser uma só. Inclusive, o conhecimento não deveria ser vendido. Sócrates vai ajudar as pessoas a quê? Vai ajudar as pessoas, os jovens principalmente, a chegar ao conhecimento verdadeiro por si mesmo. Tá? É aquilo que ele chamava de maiêutica socrática. Maiêutica socrática é um método de dar a luz ao conhecimento, dar a luz à verdade. Por isso que tem uma frase famosa de Sócrates, conheça-te a ti mesmo, que é o que? Também, se você quer descobrir a verdade sobre o mundo, primeiramente você vai conhecer você. E conhecendo você, obviamente, você já vai descobrir muitas verdades aí por trás, tá? Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, tá? Essa era a visão de Sócrates. Discípulo de Sócrates, nós temos também quem? Nós temos Platão e depois Aristóteles, discípulo de Platão. Esses dois filósofos vão falar muito sobre ética e política. Se vocês verem no Enem qualquer tema relacionado à ética e à política, com certeza tem a ver aí com Aristóteles principalmente, tá? Platão é aquele filósofo que vai dizer do mundo das ideias, tem dois mundos, o mundo sensível, que é aqui o nosso, e o mundo das ideias, onde está toda a verdade, onde está todo o conhecimento, tá? E aí, Platão desenvolve toda a sua filosofia
levando sempre em consideração esse mundo das ideias. Tem até o mito da caverna, que já é conhecido por vocês, que ajuda também a compreender um pouco mais esse mundo das ideias, tá? Lembrando, Aristóteles, que é discípulo aí de Platão, ele vai tentar ligar e vai unir praticamente a ética e a política. Enquanto a ética é o indivíduo pensando no bem comum, a política são todos ali, o coletivo pensando no bem de todos, obviamente, tá? Criação grega, a tal da democracia, tá? E a democracia, obviamente, seria isso, a participação de todos. Lembrando que a democracia grega é mais direta. Todos devem fazer parte ali do poder e das decisões da cidade. Claro que naquela época nós tínhamos a diferença, o que era ser cidadão ou o que era ser simplesmente habitante, morar na cidade ou algo semelhante, beleza? E nós temos, além desses filósofos antigos, nós temos também ali na base da filosofia, aquilo que nós chamamos de período helenista, onde nós temos dois filósofos principais, Epicuro, tá? E os filósofos estoicistas. O estoicismo é a corrente filosófica que vai defender que a felicidade em si estaria muito mais na ausência dos prazeres. Tá? Já o epicurista vai dizer que não, a felicidade pode ser sim a satisfação dos prazeres, desde que você tenha uma vida de certa forma equilibrada, uma vida sensata, uma vida em que você não vai propriamente abusar da vivência dos prazeres. Tem que aprender a contemplar os pequenos prazeres da vida, tá? Essa é a visão também de Epicuro, no período helenístico. Além disso, nós temos depois na filosofia medieval alguns pensadores importantes, como São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. O período medieval, dentro da filosofia, vai ser um período em que praticamente a filosofia ela vai ser reduzida quase à serva, escrava da teologia, que era o principal questionamento desse período. E aí, quando nós falamos desse período, vocês têm que lembrar o que no Enem? Fides et ratio, ou seja, fé e razão. Fé e razão. Esse período tenta ligar a fé e a razão. Se você ver alguma questão no Enem que trabalha Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e vê que tem uma conciliação ali da fé e da razão, pode ter certeza que essa é a questão certa. Lembrando, falava disso ontem na aula, Santo Agostinho ele vai retornar às ideias de Platão, tá? Ou seja, praticamente ele vai gostar ali da teoria do mundo das ideias e vai até escrever uma obra chamada Cidade de Deus. E São Tomás de Aquino ele vai recorrer a Aristóteles, tanto que São Tomás ele pega ali a ética Aristóteles, a questão da virtude, também a questão do vício e trabalha isso trazendo para o cunho da fides et ratio, da fé e da razão, beleza? Se lembre, se recordem disso, tá? Lembrando, na visão aristotélica, a felicidade estava muito dentro dessa eudaimonia, tá? Os gregos vão falar muito disso na filosofia antiga, ou seja, o princípio ali da sua vida é a felicidade. E a felicidade está aí em você fazer o bem, tá? Em você ter práticas de bondade, tá? Isso daí vai fazer você consigo mesmo estar sempre purificado, beleza? Então esses conceitos aí que nós vimos rapidamente já ajuda a gente a ter uma boa base da filosofia antiga, da filosofia medieval. Embora nós temos também na filosofia moderna alguns termos que sempre caem no Enem, tá? Um exemplo disso, nós temos ali o realismo e idealismo na filosofia política, o realismo de Maquiavel. Daqui que vocês têm que lembrar de Maquiavel. Maquiavel é aquele filósofo que o povo vai atribuir aquela frase: os fins justificam os meios. Embora não foi uma frase dita por Maquiavel. Mas o que Maquiavel defendia? Maquiavel defendia que se um governante que está no poder precisa, de certa forma, às vezes mentir ou enganar para conseguir o melhor para os seus súditos, então isso pode ser justificado. Essa é a ideia de Maquiavel. Então ele rompe com
conceito antigo de ética, tá? Que eu tenho que levar o princípio do meu interior para toda a vida e não devo negar esse princípio, tá? Ele fala que às vezes é necessário, tá? Mesmo que você tenha um princípio de não mentir, às vezes, pensando no bem comum da população, e se você precisa defender, proteger essa população, às vezes a mentira ela é justificada. Então ele vai colocar tipo de um relativismo moral, tá? Que nós chamamos na filosofia. E nós temos também dentro do idealismo, como se fosse dentro da vertente política, tentar narrar uma sociedade perfeita, uma sociedade ideal. Nós temos Thomas Moros com a principal obra Utopia, que se cair no Enem, vocês podem ter certeza que vai ser uma obra que vai tentar ali, um trecho que vai tentar dizer como poderia ser a sociedade, tá? Uma sociedade sem desigualdade social, uma sociedade praticamente igualitária, tá? É como se fosse um socialismo utópico, beleza? Maquiavel, a grande obra é O Príncipe, sempre cai alguma coisa de Maquiavel no Enem, tá? Se recordem disso. E é como se fosse um manual de governo, tá? Como se fosse um manual de governo. Embora Maquiavel ele está extremamente sendo realista ao escrever O Príncipe, tá? Também no período moderno, nós temos, além da filosofia política, nós temos também algumas ideias sobre filosofia da ciência. Nós temos algumas ideias também, o início de uma filosofia da ciência talvez, né? Seria mais uma filosofia do conhecimento. Nós temos também a ideia dos contratualistas, tá? E, aliás, as ideias do empirismo e do racionalismo. Depois eu vou explicar o contratualismo, que entra de novo na vertente política. Quando falamos de empirismo, se lembrem, tá? Se aparecer alguma questão no Enem dizendo que a experiência, as sensações é a fonte do conhecimento verdadeiro, é o próprio corpo que ajuda a gente com o nosso emocional a interpretar aí o mundo, isso daí é relativo a empirismo. Empirismo, conhecimento pela experiência, pelas sensações, pelos sentidos, tá? Os 5 sentidos que nós temos. O maior defensor desse empirismo, logo no início, foi quem? Foi John Locke, tá? Nossa mente como se fosse uma tábula rasa, ou seja, um papel em branco. Nós vamos preenchendo conforme vamos experimentando o mundo. E nós temos também, ao contrário do que chamamos de empirismo, nós temos a ideia do racionalismo de René Descartes. René Descartes, se cair no Enem, é o que? O racionalismo é a ideia de que o conhecimento verdadeiro, o conhecimento está através da razão, a capacidade de raciocinar. Então, a mente é capaz de chegar à verdade quando você utiliza o quê? Quando você utiliza a reflexão, quando você utiliza a sua parte cognitiva, quando você é capaz de pensar, tá? Então nós temos essas duas correntes filosóficas que tentam explicar como a nossa mente conhece o mundo, e sempre cai no Enem algo sobre esses caras, tá? Claro, nós vamos ter depois, mais para frente, um cara chamado Kant que vai dizer assim, ó, com a ideia do criticismo, né? Na realidade tem conhecimentos que vêm da experiência, tem conhecimentos que vêm pela razão, e uma e outra acaba se complementando, tá? Então teria que acabar com essa briga e entender, tá? Que não é bem assim, como se fosse tivesse apenas um lado, tá? Como eu disse para vocês, o contratualismo é uma corrente política que sempre cai no Enem, tá? E aí nós temos o filósofo John Locke novamente, que além de ser um filósofo dentro da filosofia do conhecimento do empirismo, também é um filósofo político, tá? Que é um dos caras que nós chamamos de contratualistas. Quando você vê no Enem um trecho, algo escrito que fala de estabelecer um contrato social, ou fala de leis e de regras que a população segue para que se tenha um acordo melhor entre a vivência dos povos, pode ter certeza que esse texto é referente ao contratualismo. Aí você vê alguma questão relativa a contrato social, contratualista,
é a questão certa. São 3 contratualistas. O primeiro contratualista de grande importância é Thomas Hobbes, tá? Que vai defender assim que a sociedade, antes de se tornar do jeito que ela é hoje, vivia no estado de natureza. Os 3 contratualistas defendem isso daí, tá? Um estado, uma condição original social. E aí, a pergunta desses 3 contratualistas é justamente essa: por que a sociedade saiu do estado de natureza e entrou no estado civil, e como era o homem no estado de natureza? Para Hobbes, que a gente estava falando, a sociedade, os seres humanos saiu do estado de natureza. Por quê? Porque o ser humano no estado de natureza ele era mau, tá? E por ser mau, os mais fortes dominavam os mais fracos, e aí chegou um dado momento que os mais fracos acabaram se unindo contra os mais fortes, criando aí a sociedade, as regras e as leis para que os mais fracos não fossem prejudicados pelos mais fortes fisicamente, tá? Então o homem é mau, o homem é o lobo o homem é o lobo do homem, tá? Essa é a ideia de Thomas Hobbes. Já Jean-Jacques Rousseau, um outro filósofo contratualista, para ele o homem no estado de natureza ele era bom. Só que a sociedade corrompeu o homem quando ela começa. Por que começou a sociedade? Na visão de Rousseau, a sociedade começou porque um determinado indivíduo juntou um pedaço de terra e falou: isso é meu. Então, quando começa a propriedade privada, começa a desigualdade humana. Aí outras pessoas vão juntar também um pedaço de terra, falando que aquilo é dela, e aí é necessário surgir contrato, é necessário surgir uma sociedade que vai regulamentar e vai defender aqueles que têm terra contra aqueles que não conseguiram ter terra, tá? Já na visão de Locke, no estado de natureza era um estado de relativa paz, porém tinha uma insegurança jurídica, surgindo, portanto, a sociedade para quê? Para dar mais segurança para as pessoas, para a população, beleza? Para ter também um julgamento que fosse olhar os dois lados e não apenas um lado da moeda e não fosse tendencioso, tá? Essa é a ideia de Locke. Vocês são os 3 contratualistas, sempre cai alguma coisa no Enem. Alguns outros termos também para dar uma fortalecida. Tem um termo no Enem chamado existencialismo, um termo na filosofia, existencialismo. O existencialismo ele vem junto com uma outra corrente chamada fenomenologia. Essas correntes são correntes modernas. Um exemplo de filósofo existencialista é Jean-Paul Sartre. Se por acaso você vê algo sobre liberdade, que o ser humano é livre, ele é condenado à liberdade, a única escolha que o ser humano não tem é negar a própria liberdade, com certeza essa questão é relativa a Sartre, está dentro ali do existencialismo, tá? Se vocês verem algum texto no Enem que vai refletir, que vai pensar sobre algo relativo à existência, sobre a morte, o sentido da vida ou algo semelhante, e der a opção que tem existencialismo no meio, vocês podem ter certeza que é a resposta certa, a resposta correta. Beleza? O existencialismo é uma corrente filosófica que foi estudado por vocês lá no primeiro ano, tá? Vamos ver um outro termo aqui para vocês entenderem. Tem um outro termo que é muito usado na filosofia, que é a questão da alteridade. O que é alteridade? Alteridade é a prática de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, tá? E não apenas viver essa vida como se fosse cada um por si, Deus por todos. Se cair algum texto que refletindo aí do ser humano, que precisa ajudar o outro, cooperar para que o outro viva bem, esse texto com certeza é relativo à alteridade, se colocar no lugar do outro, tá? Se dá essa opção, marca essa opção que será certa, beleza? Tem também uma diferenciação que eu acho importante vocês saberem, que é senso comum, tá? E bom senso. Senso comum é aquela ideia sem crítica, que não passou pela reflexão, que não passou pelo cunho científico, aquela opinião que as pessoas têm, falam e às vezes vomitam um monte de opinião, mas de opiniões, mas em si não passou pela reflexão, não passou pelo cunho do conhecimento, não passou pelo cunho da crítica. O bom senso seria uma atitude mais crítica, a pessoa refletir, pensar melhor. É o bom senso que leva aí a filosofia, que leva à ciência. Claro que aí nós temos, além do senso comum, do bom senso, o conhecimento científico,
tá? Que aí já é um conhecimento mais elaborado, pensado, testado, experimentado. A ciência, ela é empírica, não se esqueçam disso, tá bom? Para o Enem. E espero que vocês entendam que muitas coisas que opinião, aliás, se cair um texto no Enem que vai falar da opinião da pessoa e perguntar se essa opinião é relativa ao senso comum, essa é a questão certa, tá? O senso comum. Eu falei de Kant agora há pouco. Kant é um filósofo da autonomia. Pode ser que caia alguma coisa dele no Enem, tá? Então Kant ele vai dizer assim que você deve criar regras, normas para você viver bem. E essas normas têm que ser de tal jeito que nenhuma outra pessoa, que qualquer outra pessoa do mundo possa fazer do mesmo jeito, tá? Então assim, o jeito que eu vivo minha vida, as normas que eu criei para viver bem, qualquer outra pessoa no mundo pode seguir essa mesma norma? Essa é uma pergunta aí de Kant, tá? Se não pode, alguma coisa tem de errado. Alguma coisa tem de errado, tá? O que eu for fazer, qualquer outra pessoa pode fazer a mesma coisa que vai ser considerado certo. Se não, tem alguma coisa de errado. Beleza? Autonomia. Autonomia e heteronomia. Vamos lá. Heteronomia, nomia, normas. Heteronomia é quando as regras, normas de fora vão orientar meu agir. Autonomia é quando as normas internas vai orientar o meu agir, orientar a minha ação. Então eu preciso necessariamente ser um indivíduo que busca essa autonomia. Isso é maturidade, isso é maioridade na visão de Kant. Agora, se eu preciso de outras pessoas dizendo para mim o que é certo, o que é correto, eu não estou vivendo minha autonomia. Tá? Eu estou sendo um ser infantilizado que não alcançou a maioridade. Beleza? E aí, quando nós criamos essas regras são passadas pelo tal do imperativo categórico e hipotético. Eu vou formular hipótese para que eu consiga chegar a conclusões de como agir ou conclusões de um conhecimento novo. Beleza? Essa é rapidamente a ideia de Kant, filósofo da autonomia. E lembre-se sempre que Kant valorizava essas normas internas, tá? Que maioridade é isso na visão kantiana. Uma outra coisa que eu acho importante para vocês no Enem é o niilismo nietzschiano, tá? O que Nietzsche falava? Nietzsche falava justamente sobre a questão e a crítica dele dentro do niilismo, a questão moral. E uma moral muitas vezes é trazida não só pela nossa sociedade política, mas também pela sociedade religiosa, tá? O que vem ser? Tem um cachorro apanhando aí no lado. O que vem ser esse niilismo? O niilismo, no senso comum, é aquilo que a atitude niilista é aquela atitude da pessoa que vai negar a vida dos céus em nome de viver essa vida aqui, tá? E viver essa vida mais, entre aspas, no pecado, tá? Então, niilista é esse no sentido mais comum da palavra, negação de um pós-vida em nome de viver essa vida do jeito que quer, tá? Viver essa vida aí dos prazeres. Agora, Nietzsche inverte o termo. Nietzsche vai falar que niilismo é o quê? Niilismo, na visão dele, é muito claro, tá? Os niilistas são aquelas pessoas que negam os valores dessa vida, tá? Os prazeres dessa vida, em nome de uma outra vida que nem sabe se existe, tá? De uma outra vida que a pessoa nem tem certeza da sua existência, tá? Então ele inverte esse termo. Nietzsche também é um filósofo que vai refletir muito sobre a existência humana. Lembrando, na visão de Nietzsche, o ser humano tem que viver com vontade, viver bem, contemplar bem essa vida, tá? Essa é a visão nietzschiana. Para encerrar, senão também vai ficar muito longo, nós podemos pensar rapidamente sobre a ideia de poder em Michel Foucault. Tá? Michel Foucault vai dizer que existe o poder macrofísico e o poder microfísico. Antigamente tinha o poder macrofísico, é quando o poder estava na mão do rei e todo mundo obedecia, todo mundo seguia as regras. Hoje o poder era microfísico na visão de Maquiavel, desculpem, na visão Vixe, deu branco agora do filósofo. Caramba, Michel Foucault, tá? Michel Foucault vai dizer que o poder ele é microfísico, ou seja, ele está dissolvido na sociedade, tá? São pequenos poderes
que estão em várias instituições. Por exemplo, o poder microfísico está na igreja, mas também está na escola, está na relação de trabalho, está em tudo, está nas prisões. Então foram criadas instituições modernas para dominar o corpo, tá, através da vivência desse poder microfísico, tá? E o ser humano, obviamente, ele é um ser que precisa da interação, e nessas interações também existem essas formas de controle. Eu falei que eu ia encerrar, mas só lembrando, dentro da filosofia da ciência, a ideia de falsificacionismo e paradigma, tá? O que é filosofia da ciência? Filosofia da ciência é aquelas reflexões que nós fazemos em torno da objetividade, em torno da ética também, que a própria ciência apresenta. A ciência sempre está com a verdade? É um bom questionamento dentro da filosofia da ciência. E nós temos dois termos, falsificacionismo e paradigma. Falsificacionismo é uma teoria criada por um cara chamado Popper, Karl Popper. Karl Popper vai dizer assim, que uma teoria científica ela é válida até ela ser falseada, tá? Então é isso que o cientista tem que fazer. O cientista ele tem que tentar falsificar aquela teoria o máximo possível. Tá? Se ela não foi falsificada, quer dizer que essa teoria é válida, tá? E a teoria do paradigma é de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn vai dizer o quê? Que a ciência ela trabalha quebrando paradigmas, tá? Então vai se buscando um paradigma. Quando esse paradigma ele é estipulado, chega um dado momento que pode ser que esse paradigma seja quebrado. É assim que a ciência deve funcionar, tá? Para que ela ande, caminhe e não fique com verdades absolutas, tá bom? Pessoal, eu sei que foi bem rápido e difícil guardar tudo isso, mas é somente uma revisão para vocês na hora do Enem. Às vezes vocês lembrando algumas palavras que eu falei para vocês já ajuda a acertar a questão, ou pelo menos chegar o mais perto possível da resposta certa e tirar uma boa nota. Beleza? Abraço, até mais e bom Enem a todos.